Você mal piscou e o Carlinhos Maia já tá envolvido em outra treta, só que dessa vez com toda a internet pelo visto. E é meio estranho, porque na minha cabeça o Carlinhos Maia, ele é a Virgínia Fonseca dos gays, né? Enquanto a Virgínia Fonseca é pras mães, o Carlinhos Maia é pros gays. É meio estranho tudo isso. Mas vamos dar uma olhada, porque essa treta aqui, gente, ela se alastra. Ela se alastra. E aqui, toda essa treta começa com essa querida aqui, que é a Sara Zara. E ela fez uma afirmação no podcast um pouco pesada, né? Uma afirmação que não é tão leve assim, de que o Carlinhos Maia utilizava, né? Se utilizava dos corpos das outras pessoas no rancho. Então vamos dar uma olhada. É um moço que saiu, um influencer, que ele era bem simples, né, lá do Nordeste, e aí ele começou a viralizar na rede social, e ele aprendeu que miserabilidade de qualquer coisa dá dinheiro, tanto de cultura, de autoestima, de beleza, de dinheiro. Ele começou a ganhar isso e ele ganhou muito dinheiro, mas muito, não é pouco, é muito. Aí agora ele fez o quê? Ele construiu um lugar, uma mansão, que ele pega tudo com toalha de gente e joga lá dentro. Aí ele pega uma pessoa que não se sente bonita, porque, gente, é normal, fez gente bonita. Achei aqui no Instagram. Mas ele pega umas pessoas que têm deformidades, assim, questão de deformidade. A pessoa só colocou assim no Instagram as características que ela falou e falou: nossa, apareceu o Carlinhos Maia aqui no meu celular. Supostamente, né? Porque ela só falou, achei aqui no Instagram. Mesmo, às vezes nasce com alguma deficiência, alguma coisa. Ele pega gente que fala muito errado, gente que não tem dente, gente que não tem dinheiro, gente que não sabe ler, pessoas que a gente sabe que vai ter dificuldade de ganhar dinheiro com alguma coisa intelecta, sabe? Ou vai ter que se matar numa faxina, catando uma latinha. Ele faz o quê? Ele explora os corpos dessas pessoas, ele junta todo mundo e fica fazendo novela. Se você entrar no Instagram... Gente, que afirmação pesada, né? Nossa, que afirmação pesada. Mas, obviamente, gente, que o Carlinhos Maia não deixa barato e ele respondeu ela. E ele ficou bem irritado, pelo visto. Vamos ver o que ele respondeu, né? Qual que é o pronunciamento dele sobre isso. Como vimos, é um pronunciamento bem inteligente. Toma no cu, camboide desocupada. Mulher, ó, eu vi suas mensagens aqui e muitas você apagou, viu? Desde 2018 você manda mensagem. Eu vi, tinha várias, você apagou o resto. Bicha véia, sem vergonha. Ela indo dar entrevista com essas Robocop. Você olha pra cara dessas nojentas, vê que não ajuda porra de ninguém. E o que você chama de miserabilidade é a realidade de um povo brasileiro, sua cão. Você mais que ninguém, como mulher preta, igual minha mãe que salvou minha vida, deveria saber disso. Não... Caramba, já foram duas cartadas aqui lançadas. A do racismo e a cartada do capacitismo. Não ir pra uma porcaria de podcast que ninguém conhece e que só tá tendo repercussão porque falou do meu projeto que dá voz e vez às pessoas que você e essa raça de cebosa discrimina. Viu? Queria... Pronto, tá aí. E ela mandou um monte de conversa, o dia já clareou. Eu vou tirar a música, porque senão vai dar problema pra mim. Gente, obrigada pela força. Voltei, pronto. Eu tava muito bem, eu tô muito bem. Eu tô muito bem, feliz com o meu projeto, tá do tamanho que foi. E quando eu respondo isso, acreditem, eu respondo me divertindo. Porque eu acho que pessoas como essa, que gostam de... As branquelas... Não conheço. Quem quer ser conhecido por vocês? A outra do cabelo de... Ah, menina, se orienta. Respeita o trabalho dos outros. Respeita... E a outra, vocês são tão burras. Porque uma conhece muito bem, que acompanha desde 2018, tinha mais mensagens, é porque ela apagou. Tinha, que eu vi. Entendeu? Uma conhece desde 2018 e sabe o trabalho foda que a gente faz. E todas aquelas pessoas, como elas saem maravilhosas na sua vida, autoestima, sem remédio, tendo voz e vez, sendo aclamadas. Essa miserabilidade é o nosso país, minha flor. Não é essas brancas. Alguém pode me dizer se é verdade? Eu não acompanho o Carlinhos Maia em tempo integral. Eu não sei muito bem como é que funciona os projetos dele. Realmente as pessoas saem melhores do rancho ou não? Olha... E você fala bonito, você tem uma eloquência, você devia usar isso para pessoas iguais a você. Você devia fazer o mesmo que eu fiz. Então, essa miserabilidade, sei lá como se chama isso, que eu não uso essas palavras, esse termo para se referir a pessoas, a gente igual a mim. Você deveria usar porque eu vim desse lugar.
Eu vim dessa realidade do povo brasileiro. Ganhei muito dinheiro mesmo, porque o povo disse, ele está nos dando voz, enche o rabo dele de dinheiro, que volta para eles mesmos. E ainda banca todos os meus luxos, entendeu? Porque eu tenho assim, ó, de marcas para entrar no projeto, eu fico escolhendo essa, entendeu? Então você devia tomar vergonha, se respeitar, cabeça de chibata. Gente, a bicha é, assim, poderosa, né? Muito poderosa. Só não gostei do último termo, né? Cabeça de chibata me pareceu um termo meio badzinho, sabe? Só que, assim, não satisfeito com isso, mais uma pessoa decidiu falar sobre, né, o Carlinhos Maia, que é essa daqui, né, a Mari Menezes. E, assim, gente, a Mari Menezes, ela tava no programa e tal, e daí surgiu isso aqui. Ela no rancho do Maia. Era legal. Mas como que entra nesse rancho do Maia? O Carlinhos Maia mandou um DM? Ele tem que te escolher, tem que te chamar. E ele te escolheu? Ou você meio que pede pra ele, né? Ele te escolheu? Mano, a minha mãe se humilhava por mim mesma. Mandava DM pra ele o tempo inteiro. E aí ele viu um dia. Não sei. Não, acho que foi porque tava, tipo... Tava meio viralizada? O rancho, né? Não, eu assim... Isso. Ai, eu amo, sério. Tava num momento, tipo assim, bom meu. Bom e aí seu. ele foi e acho que aproveitou e chamou, né? Ah, ninguém é besta também, vai Aí chamar. você participou de umas 3 edições. 2. E é legal? É, participa lá. Eu não participaria, não. Você não participaria por quê? Eu acho muito caótico. Eu acho muita exposição, porque as coisas é tipo, ai, olha quem você beijou, olha quem você brigou. Eu não sou de beijar e nem brigar. Eu ia fazer o que lá, gente? Ah, Não tem nada demais, tá, pra falar a verdade, mas parece que isso afetou bastante o Carlinhos Maia, né? Então, ele voltou pro banheiro dele, porque, pelo visto, o banheiro do Carlinhos Maia é o estúdio em que ele grava, né, os pronunciamentos e o que aconteceu. Mari Menezes é uma menina muito talentosa, muito comunicativa, muito nhenhenhenha. Eu nunca mandei mensagem pra essa garota, nunca. Ela me mandava várias mensagens pedindo pra ir pra Casa da Barra, na época, pedindo pra ir pro rancho, e tudo bem. E eu sempre, não, daqui a pouco, respondia com um sorriso, uma carinha, pam, não ia, porque eu não achava que se enquadrava naquele momento em algum projeto meu. E aí vi as mensagens da mãe dela também, a mãe dela é uma fofa, várias mensagens, pananã. E aí ela me manda aqui, e o Pedro Avelar, que também é um queridão, me manda um monte de mensagem sempre, anos e anos, o Pedro Avelar pedindo pro rancho, e eu nunca permiti. E aí veio a historinha deles, eu digo, olha, aqui se encaixa, tem uma história pra gente contar aqui, tá repercutindo, vamos contar no rancho. Por que eu tô respondendo essas duas coisas hoje? Calma, pra você entender. É um saco, eu sei. Já é a segunda coisa, no mesmo dia que ele teve que responder. Se eu não me engano, vai ter uma terceira ainda. Eu não gostaria de estar fazendo isso. Até porque conversamos no WhatsApp, mas já é a segunda, terceira vez que essa garota participou do nosso projeto e ganhou 500 mil seguidores em uma participação dela. Nunca fui eu que fui na casa dela. Nunca fui eu que mandei mensagem. E eu tô usando esse exemplo dessa menina para englobar todo mundo que quer ir pro rancho e pede para ir e depois vem achando que as regras são dela. Essa garota, muito talentosa, muito massa, comunicativa, pananã, mas tem síndrome de protagonista. O que é isso? Eu trabalho com 90 pessoas a cada rancho. E aí, na primeira edição foi lindo, tínhamos uma história, como todas as edições. Ela e Pedro Avelar brilharam, cada um 500 mil seguidores. Ela já tinha seguidores aqui fora e eu sempre reforçava. Mari, você já é famosa com seu público, você já é famosa convidada, relaxa. E volta e meia eu parava o meu trabalho para dizer, Mari, relaxa. Ela ia com o telefone toda hora, ela não largava o telefone. Então a pessoa que não vai viver aquele projeto e fica com o telefone toda hora olhando, olha o Álvaro. O Álvaro, ele leva o telefone dele e faz, amigo, postei, guardei, vai viver, ficar bêbado, ficar louco, se diverte. E tantas outras pessoas. O Neif, a mesma coisa, vai lá, diverte, joga, fica bêbado, leva a gaia, bota a gaia, vai e se diverte. Volta pra segunda temporada, Mari e Pedro Avelar. Já não é os protagonistas da edição, porque cada edição alguém brilha. E você já tem ganhado 500 mil seguidores. Então, todas as vezes que ela vinha pra não ficar em trona, eu cortava o vídeo. Que dizia assim, eu chegava nela, Mari, vai curtir. Você é uma garota, você já tá rica, você já tem... Porque eu conheci a Mari, ela fala aí nesse desdém dela, e não é a primeira vez que ela desdenha dessa forma. Teve outras vezes, vou botar pra vocês aqui.
Isso porque participou, tá? E foi bem querida lá e ganhou os seguidores dela, só que ela não foi protagonista novamente na segunda edição. E aí lá vem Mari chorar porque não estava aparecendo, porque estava sendo cortada, e lá vai eu dizer pra ela, não, é porque aqui é 90 pessoas, você brilhou muito na outra, você foi protagonista, você é famosa convidada, não precisa vir sempre, pananã, pananã, pananã. E começa aquela panelinha da galera daqui de São Paulo que tem do rancho. É sempre a mesma coisa, você já sabe. Vocês assistem, vocês não são doidos. Então não vão me tirar de otário, nem de ruim, porque eu já sou uma pessoa que só falta rasgar o vocês sabem como eu sou. Só que como já estava repetitivo demais isso tudo, então eu disse assim, vou aproveitar. E esse vídeo dela foi ontem. E mais uma vez com esse garoto, que eu sei lá quem é, eu não ia pro Rancho do Maia. Quem quer você lá, cara? Quem é? Quem quer? Quem? Meu Deus! Tá, aqui, gente, eu vou ter que dar uma... Eu não entendo muito bem de como é que é o Rancho do Maia, eu não acompanho. Porém, acho que ele tem um bom ponto, porque, de fato, como ele falou, ela já tinha sido desse lá pra primeira edição, pelo que ele disse, ela ficava no celular e... Mano, ela já era famosa, realmente, não tem por que ela ficar trabalhando assim, ela podia curtir, sabe? Porém, ela quis se pronunciar, né? E eu quero ver o lado dela da história, porque eu não conheço nada sobre isso, eu estou realmente caindo aqui de paraquedas. Inclusive, me conta o que você tá achando, né, dessa longa cadeia de tretas envolvendo o Carlinhos Maia da última semana. E já segue aqui no canal, me fala tudo o que você tá achando, curte o vídeo, porque a cada curtida ele entrega pra outras 5 pessoas, então isso me ajuda muito. E se você puder, aperta no botão de hype aí, por favor. Vamos fazer esse canal crescer. Você sabe que eu não sabia, Carlinhos Maia. Você sabe que eu não sabia, tá? Todo mundo viu. Outra coisa, você tá falando que eu copio a Virgínia diferente de você. Eu adoro a diva, sou fã dela. Conheço e continuo seguindo. Eu não sabia que ele tinha falado disso. Mas você copia a Virgínia, né? Dá pra ver. Você é loira também. Copiou a cor do cabelo dela, né? Adoro. Porque ela não tem o rei na barriga não, gente. Pode seguir com força. Inclusive, acho que você morre de ódio dela. Porque o que você faz no seu rancho, ela tem engajamento em casa, né? Com as filhinhas dela, maravilhosa, sem pisar em ninguém, sem precisar humilhar ninguém, sem precisar falar que tudo que a pessoa tem é por causa dele, né? Inclusive, a Virgínia nunca jogou na minha cara que eu ganhei seguidores sim na porta da festa dela porque eu era fã. E as pessoas gostaram do meu conteúdo daquele dia, né? E ela nunca na vida jogou na minha cara. Deve ser por isso que ela é maior que você, né? Foi o que eu falei. Caramba, estão criando uma inimizade entre os dois? Eles já se odeiam? Não entendo. É rinha de influencer? É rinha de influencer, galera? Eles não gostam, a Virgínia e o Carlinhos Maia? Ninguém pode ter a opinião diferente da dele. Que ele quer ir lá bater de frente. Eu não gostei de estar lá no rancho. E a minha opinião é sobre isso. Ninguém é obrigado a gostar de estar num lugar. E foi por isso que eu me retirei. Ponto final, não falei nada demais. Agora vim postar print, falar um tanto de trem. O Lucas, eu amo. Gente, o Lucas, ao contrário do Carlinhos, tem que enaltecer a pessoa do Lucas. Eu gostava de estar perto dele. Agora, Lucas, você vem falar do meu caráter só porque eu não gostei? Olha, se eu fosse você, eu veria o caráter da pessoa que você tá do lado. Porque você sabe bem, né? Que ninguém tem coragem de falar as coisas aqui, gente. Ninguém tem coragem, porque ele é grandão. Ele é grandão, sim. Mas assim, é complicado. É complicado mesmo. Ele é grandão sim. Obviamente que ainda tem mais coisas, que ainda vai entrar uma terceira pessoa nessa treta. O Carlinhos Maia passou o dia no banheiro respondendo stories, respondendo sobre o que tá acontecendo. Foi pronunciamento atrás de pronunciamento. Eu não sei como é que o Carlinhos Maia conseguiu fazer todas essas respostas em um dia, gente. Sério, quem é a Virgínia? O que a Virgínia faz perto dele? Mano, a rotina da Virgínia não é nada perto da rotina de pronunciamentos no banheiro do Carlinhos Maia. Gente, bom, mas o que mais tá me deixando assim um pouquinho intrigado é que normalmente eu ficaria assim, meio desconfiado, né? Pô, o Carlinhos Maia, querendo, ele é grandão, não sei o quê. Só que eu não sei, nessa história parece que ele tá meio certo. Só não sei. Eu tô tendendo a achar que o Carlinhos Maia, nessa história toda que tá rolando, né, das 1 milhão de tretas seguidas, que ele tá sendo o ponderado da história. Velar continuou no projeto, porque ele não foi protagonista mais, como ele foi da primeira vez. Mas ele é grato, ele chora para não sair do projeto, porque o Pedro Avelar, ele viveu o projeto. E ele todo bonitinho, mauricinho, que nessa galerinha aí, coração bom, moleque bom, fez amizades no projeto. Tá rodando aí nas vaquejadas com o Christian Bell, com as pessoas, vivendo. Comprou o carrinho dele, agradeceu ao projeto. Entendeu? Então, essa é a diferença de quem vocês acham que é maravilhoso e de quem realmente é.
Erros, defeitos, falsidades, hipocrisias, todos nós temos. Agora, quando isso se torna repetitivo e se torna uma coisa assim chata, e volta e meia alguém vem toda hora aqui, e eu tava deixando isso pra lá, até pela idade, né? Mas eu acho que 20 e tantos anos já sabe muito bem o que faz, tá bom? Então é isso, então todo mundo que deseja... Olha, depende. O Neymar daqui a pouco vai fazer 60 anos e ainda é o garoto Ney. Ainda não sabe o que ele faz. Depende de quem que a gente tá falando. Desejo pro rancho, bem-vindo, mas se tira onda... eu também tiro um mar inteiro. Eu sei que é comum das pessoas, da grande maioria delas, cuspir no prato que come. Independente de você já ter comida em casa. Mas se você vai comer na casa dos outros, alguma mistura tá faltando na sua. Bom, você tá indo comer na casa, você tá saindo da sua casa, indo comer na casa dos outros, tá faltando alguma coisa. Um arroz, um feijão, um suco. E eu, bicho, eu vou dizer uma coisa a você. Tem uma padaria lá em Penedo, a padaria da Nina. Um beijo, Nina, um beijo, Márcia, saudade de vocês. Eles me vendiam pão fiado. Eu tinha comida em casa, mas eu queria comer pão doce. E eu subia a ladeira e ia comer pão doce todos os dias lá na padaria deles. Até hoje eu volto lá para agradecer. Até hoje eu vou em Penedo, eu tenho que passar lá para agradecer esse pão doce. Entendeu? E eu tinha comida em casa. Então quando a gente vai na casa das pessoas, a gente tem que sair pela porta da frente, do mesmo jeito que entrou. Você pode não ter gostado de alguma coisa que você viu lá, mas... bom, comi aqui um pão doce, eu vou sair na minha. Ah, um pedido agora para meus amigos pessoais, para os influenciadores do rancho, para os meus seguidores. Não vão me defender em nada. Não vão mandar hate em nada. Não façam nada, porque aí vira vítima que não é para virar. Por favor, não. Até o próprio Lucas, eu digo, não responda nada. Eu sou assim, eu não quero amigo nenhum me defendendo de nada. Desde que eu mesmo vou lá, estou dando uma resposta dos vídeos que eu tenho visto. Ponto. Citou meu nome em entrevista, estou dando uma resposta da mesma forma. Pronto, ok? Então, por favor, não respondam, não me defendam, não deixem textão, porque depois a vítima sempre vira quem não é pra virar, certo? Então, por favor, agora eu vou botar meu botox e tomar meu banho, viu? Bem, galera, pelo menos, né, o Carlinhos Maia, como vocês podem ver, ele saiu do banheiro, né? Acabou, né, o banheirão do Carlinhos Maia de pronunciamentos. E assim, eu acho que ele tá certo em vários aspectos, mas ela também tem o direito de não ter gostado. Agora, eu adorei essa analogia. Mano, analogies my passion. Analogies my passion, eu adorei. Só que no final, eu não tô entendendo por que as pessoas estão tretando com o Carlinhos Maia de fato, ou por que o Carlinhos Maia tá se dando o trabalho de responder. Porque no final, é só uma percepção das pessoas sobre... A primeira, eu até entendo. De fato, ela fez uma alegação pesada. Então, tudo bem. A segunda, sabe, a Sara lá, não foi a Sara, qual que é o nome da mina? Eu já até esqueci. A Mari Menezes. Gente, ela mal falou. Mal citou, sabe? E daí, gente? Nós ainda temos isso aqui. Bora lá, porque ele só respondeu ela. Ainda tem ele. Você, Carlinhos Maia, eu odeio quando alguém que não me conhece fala mal de mim. Eu nunca sou de aparecer aqui pra falar, é a primeira vez, sobre briga. Porque eu falo, inclusive eu falo, no rancho do Maia tem muita briga. E eu não sou de briga, porque eu nunca apareci aqui fazendo isso. E ele apareceu brigando. E não é muito estranho? Bem, pelo menos, né, a tour do banheirão voltou, só que agora a tour do banheirão não é mais na casa do Carlinhos Maia. Gente, o que esse pessoal tem de fazer pronunciamento no banheiro? Não tô entendendo. Faz parte, gente, de quando você tá numa treta, você tem que falar no banheiro? Se eu por acaso entrar numa treta, eu vou ter que celular até no banheiro pra poder responder? É algum código de ética, assim, de conduta dos influencers? Não sei. Estranho, Carlinhos. Eu falar que eu não participaria do seu projeto, que é o Rancho do Maia, porque tem briga e eu não sou de brigar, e você repostar esse corte e aparecer brigando nos próximos stories, eu não participaria. Numa coisa que acontece, tipo assim, já começa com essa intriga toda. Eu sei que ninguém me chamou pra participar, mas é um projeto tão grande, e que você fala que é muito grande, que as pessoas vão falar sobre. Eu só respondi uma pergunta que me fizeram. Achava que você era super humilde, mas você tratou essa situação com muita desumildade nos seus stories. E cara, de verdade, eu não sou de falar de quem eu não conheço. Não te conheço, Carlinhos Maia. Na verdade, te conheço por conta disso agora. E outra, sigo Somos dois. Eu só sei da existência do Carlinhos Maia, mas mal sei das tretas dele. trabalhando no meu projeto igual você segue trabalhando no seu. Você não me conhece, como você mesmo falou, então você não tem nenhuma propriedade. Isso não me toca em nenhum lugar, porque eu nunca nem trombei com você.
Então é isso. Acho que eu teria que responder você, porque você fez 20 stories falando sobre o projeto, e sobre o corte, sobre a Mari, sobre eu, que você não conhece. Então... Querido, o projeto do banheirão do Carlinhos Maia de pronunciamentos leva tempo. É muita produção de conteúdo em muito pouco tempo. Você tem que entender. Você vê que o Carlinhos Maia é tão influente que o banheirão de pronunciamentos do Carlinhos Maia te influenciou a também fazer um banheirão de pronunciamento seu em casa. E desculpa, eu tô muito apegado com esse negócio do banheiro. Eu não tô entendendo porque todo mundo tá fazendo no banheiro. Juro, por que todo mundo tá fazendo no banheiro isso? É isso. Continuo humilde do jeito que eu sempre fui. Eu sei que você também um dia já foi, mas você tratou essa situação toda com muita desumildade. Então tamo junto. E é isso. Um beijo. Eu gosto que o pessoal usa o termo humilde como se fosse algo ligado a dinheiro, algo ligado a passividade. Gente, humildade não tem nada a ver nem com ser passivo, nem com ser pobre. Humildade é você reconhecer as coisas que acontecem em você e as coisas que não acontecem. É você conseguir aceitar e admitir a realidade, seja em defeitos ou qualidades. Não tem nada a ver com isso. E no final, gente, a gente vai terminar, porque eu não quero que esse vídeo fique tão longo assim, que é o Carlinhos Maia. Ele não voltou mais pro banheiro, né? Infelizmente, o banheiro do Carlinhos Maia de pronunciamentos foi finalizado. E ele decidiu fazer um último pronunciamento falando sobre tudo isso. E eu espero que... Na verdade, eu não espero nada, porque eu ainda não tô entendendo por que deu tanta briga, algo tão... Ai, não gostei de ir. Problema seu, só isso. Tchau. Nada demais. Ah, ele também não gosta de muita coisa, ok? Não é um problema. Vou falar sobre isso pela última vez aqui, sobre essa situação. Não que eu não venha falar sobre outras situações que possam vir me incomodar no futuro com outras pessoas e tudo mais, porque maior do que essa coisa de ser grande na internet, de ser Carlinhos Maia, de ser não sei o quê, eu sou uma pessoa e toda vez que eu achar que eu devo falar algo, eu vou falar, independente de agradar A ou B ou C. Tá? Então, só vocês entenderem. Todas as questões que eu falei sobre as duas garotas, sobre as duas mulheres, há 2 dias atrás, que gerou toda essa repercussão e esse bababá e tudo mais, não tem nada a ver com o podcast. Eu jamais desceria esse nível para poder divulgar alguma coisa, porque eu acho que a gente tem engajamento suficiente há muitos e muitos anos para poder divulgar qualquer coisa. Nossa, gente, mas o podcast eu não sei nem o nome, ninguém nem falou nada sobre isso. Tá bom? Então, só para que vocês saibam, ali foi minha indignação e ponto. E acho super válido o Lucas ir ao podcast, porque ele é muito grato. A Camila, a gente ama a Camila. Camila é uma das primeiras pessoas que a gente conheceu na internet. O Lucas sempre amou muito Camila, eu já contei essa história para vocês. Tanto é que é uma das poucas pessoas que eu saio da minha casa e vou sempre que ela me chama. É uma pessoa que eu gosto, amo muito. Então, o Lucas vai lá se despedir do podcast, onde ele fez tanto sucesso, onde abriu as portas para outras coisas, inclusive o próprio SBT. Então, nada mais justo que ele vá se despedir. Então, de uma vez por todas, jamais achem que eu desceria em um nível tão baixo, porque eu sei que muita gente faz isso. Eu sei que tem gente que vive para isso. Mas eu vivo para o meu conteúdo. E todas as vezes que eu tiver que defender o que eu acredito, o meu projeto, caramba, o nosso projeto, o projeto que dá emprego a tantas pessoas e ajuda tanta gente, eu vou fazer isso quantas vezes necessário, não importa se vai agradar A ou B. E como tem virado um debate aí, principalmente nas outras redes sociais da galera mais jovem, eu sei que gente com opinião, gente que tem personalidade, incomoda mesmo. Em um país, em pessoas onde estão acostumadas a fazer baderna sempre, ou querer destruir o que já está pronto, o que foi suado. Ok, aí eu vi um pouco de desumildade, sim. O que foi lutado, o que foi sofrido, como foi toda a nossa história, eu sei que alguém como eu pode parecer a megera, e eu sou. A carta da pobreza também, já temos 3 cartadas até agora. Para pessoas que realmente pegam o meu pior lado, eu serei sempre e isso não vai mudar. Então, uma coisa que eu escutei muito, o Carlinhos ele não gosta que bate de frente com a opinião dele. Desde quando isso? Eu não gosto que você peça isso, que são várias pessoas há anos, e tá tudo bem. Eu não gosto que você peça para entrar na minha vida e queira mudar as regras que existem na minha casa. Minha casa, minhas regras. Então, é isso. O que para muitos é um storyzinho, uma brincadeira, uma baixaria, eu levo muito a sério. Você pode falar do... Ok, gente, eu não consegui pegar
tudo o que rolou nessa treta, porque, se eu não me engano, ao todo, né, de conteúdo, de stories, de pronunciamentos, de banheirão de pronunciamentos, eu acho que foi mais ou menos 1h30, foi muita coisa acontecendo. Mas eu quis fazer um resumo com o que eu achei, porque literalmente uma pessoa foi lá, tipo, tá, explora. Daí outra foi lá, não gosto. Daí veio o terceiro e pá, mano, não falei de você, caramba. E o Carlinhos Maia lá fazendo o banheirão de pronunciamentos dele em série. E o que você tá achando? Você acha que o Carlinhos Maia tem razão em tudo isso que ele falou? Ou você acha que as outras pessoas estão certas? Ou no final das contas, tá todo mundo errado nessa história? Me conta aqui nos comentários. E é com o final desse banheirão de pronunciamentos que eu finalizo esse vídeo.